Hello, people! Estamos de volta aí com o Gabarito Enem para falar um pouquinho de inglês, né? Continuar a nossa matéria. Meu nome é Patrícia, sou a professora que vai ficar com vocês aí durante esses momentos mais de língua inglesa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substantivos, né? Para começar a falar sobre substantivos, a gente vai falar sobre o caso genitivo. Essa música aqui não é uma música muito famosa, mas ela apareceu num filme, aquele 13 Going 30, que eu não lembro o nome em português, mas a música falava sobre Jessie's Girl. E aí a gente tem aqui uma situação do caso genitivo que aparece logo nessa parte da música, né? Que fala, you know, I wish I had Jessie's girl. I wish that I had Jessie's girl. Where can I find a woman like that? E aí o que acontece? O que é o caso genitivo? O caso genitivo, ele é um caso em inglês que mostra a posse de alguma coisa. Não necessariamente só alguma coisa. A gente pode falar com relação a qualquer coisa com relação, por exemplo, a irmão, a irmã, várias coisas. Então a gente tem aqui tanta coisa, né? Mas tudo bem. Jessie's girl. O que acontece Jess é o cara e o Jesse tem uma garota, que é Jessie's girl. Ou seja, a garota é do Jess. É isso que mostra o nosso caso genitivo. Vocês já devem ter visto o caso genitivo muitas vezes por aí, principalmente a gente tem uns bairros aqui do Rio de Janeiro que usam muito o caso genitivo, às vezes erradamente, né? A maioria das vezes erradamente. Mas a gente tem esses casos que acontecem. O primeiro, mais famoso, a gente tem o McDonald's. O McDonald's começou como McDonald's Barbecue Restaurant. Vocês sabiam disso? Pois é, eu pesquisei e eu vi os logos anteriores do McDonald's e aí o que acontecia? Ele foi mudando com o tempo até que chegou um momento que ficava McDonald's Hamburgers. E aí o que significa o McDonald's Hamburger? Significa que são os hambúrgueres de quem? Do McDonald's. Então esse apóstrofezinho S aqui está indicando a posse com relação aos hambúrgueres. Assim como a gente fala do Bob's. Ou seja, os burgers de quem? Do Bob's. E aí a gente tem vários exemplos aí por volta da nossa cidade, a gente vai passando, tem... Uma vez eu vi, impressionantemente, estava errado, né? Mas eu vi que era Salão Patches. Tipo, a gente vai usar o caso genitivo, vamos aprender a usar o caso genitivo, né? No máximo eu teria que fazer, por exemplo, um pátio salão. Isso gravou na minha mente porque é pátio, né? E aí eu sou Patrícia, fiquei com isso na cabeça, mas não é muito legal não. Mas aí a gente usa. Por quê? Porque quando a gente faz o uso do caso genitivo, o objeto de que se tem posse, ele vem sempre depois do possuidor. Então, por exemplo, I will go in Mike's car and you can go in Tina's. Aqui o que acontece? Eu omiti. Eu poderia botar assim, Tina's car, mas aí ficaria repetitivo. Então eu fiz uma omissão desse objeto aqui, mas eu sei que eu estou fazendo referência ao carro. Então, eu vou no carro do Mike, aqui ó, esse carinha aqui que é o da posse. E você pode ir no carro de quem? Da Tina. Quando a gente fala desse segundo aqui, ó, a gente tem um outro uso do caso genitivo. Esse primeiro é com relação à posse mesmo. O carro é do Michael, o carro é da Tina. Essa segunda situação aqui, a gente tem com relação a lugares. Por exemplo, chemist é a farmácia. Chemist, ou seja, é o lugar, ó, o lugar do farmacêutico. Então, would you mind going to the chemist for me? Ou seja, você se importa de ir na farmácia para mim? Assim como aqui eu tenho o lugar de alguém, o lugar da minha tia. Se eu tô falando que é o lugar da minha tia, eu tô levando em consideração que é a casa da minha tia. Então, quando eu uso I'm staying at my aunt's, significa que eu vou ficar na minha tia. Não na minha tia, a tia. Na minha tia, quando eu faço essa menção, eu tô falando que é na casa da minha tia. Então, basicamente, quando a gente está falando do caso genitivo, a gente está falando com relação à posse ou com relação ao lugar, beleza? Continuando aqui, depois de falar de McDonald's e Bob's, deu uma fome, né? Mas vamos continuar o caso genitivo para a gente ver como é que ele é formado.
Pra gente ver como é que a gente faz para poder usar esse inglês e vocês conseguirem também reconhecer isso na hora da prova. Então, olha só, os casos primeiros que a gente tem com relação ao caso genitivo. Primeiro, relationship, ou seja, o relacionamento entre uma pessoa e a outra. Lembra que eu falei que não é só com relação a coisas, não é com relação a posse. Essa é a minha caneta, Patty's Pen. Patty's Marker. Não é. Eu tô falando também com relação ao relacionamento. Então, Angela's son significa que é o filho da Angela. Assim como se eu botar, por exemplo, Patty's brother. Ou seja, é o irmão da Patty. Então, assim, a gente tem essa primeira situação que é com relação ao relacionamento. A gente também pode usar o caso genitivo para falar sobre favorito. Como, por exemplo, fish and chips is John's favorite dish. Eu não tô aqui falando, ó, que o favorite dish do John é fish and chip. Por exemplo, eu posso botar Stone Temple Pilots is Patty's favorite band. Então, normalmente, quando a gente fala de favorite, e eu não tô mencionando a pessoa antes, por exemplo, a Patrícia gosta muito de banda, gosta muito de música. A Stone Temple Pilots é a banda favorita dela. Mas aqui eu nem mencionei nada, eu tô falando simplesmente que Stone Temple Pilots is Pat's favorite band. Eu posso também falar com relação a ações. Como assim, ó, Scott's Journey, ou seja, a jornada do Scott. Eu posso falar, por exemplo, com relação a sailing, John's Cruise. A ação é um cruzeiro do John, não é dele. Ele não comprou o cruzeiro, não é isso. Ele está fazendo essa ação. Outra ideia muito usada com relação ao caso genitivo é a ideia de purpose, que é o propósito. Para que é isso? Quando eu falo aqui a girls' school, eu não tô falando que a escola é das meninas, as meninas possuem a escola. Não, eu tô falando que é a escola de meninas. Assim como eu posso falar, por exemplo, kids game. Um jogo de crianças. Não é que essas crianças possuem o jogo. Na realidade, eu tô falando que é um jogo típico de crianças, com o propósito de ser feito pelas crianças. Quando eu tô falando sobre características, por exemplo, aqui é gagueira. Pode ser isso, pode ser stutter também. Então, quando eu falo John Stammer, eu tô falando que é a gagueira do John. Mas eu posso falar também Patty's tattoos. Ou seja, as tatuagens da Patrícia. É uma característica que eu tenho. É uma característica que o John tem. E aí, outras situações que eu tenho aqui, ó, que aqui eu tô generalizando, olha. Building oil rigs is a man's work. Então, construir plataformas, né, perfuradores de óleo é um trabalho de quem? Dos homens. Não é um trabalho de mulher. Tudo bem que essas coisas vão mudando, mas é só uma ideia. Esse daqui é mais legal ainda, ó. Mozart is a composer's composer. Não tô falando que o Mozart é um compositor para os compositores. Não, eu tô falando que o Mozart é um compositor que é levado em consideração por todos os compositores. Assim como eu poderia falar que Shakespeare é um escritor que é levado em consideração por muitos escritores. Ou seja, eu posso botar essa frase assim, ó. Shakespeare is a writer's writer. Ou seja, os escritores levam em consideração os trabalhos de Shakespeare. Então, o Shakespeare é o escritor dos escritores. Basicamente, é isso que eu estou falando. Então, quando a gente vai falando sobre as ideias do caso genitivo, não é somente com relação à posse. Não é somente que eu estou falando que alguém tem alguma coisa. Pode ser com relação a tudo. E o que faz essa ideia? Faz a ideia da relação. Assim como eu falei que tem uma relação, esses daqui, o trabalho em relação ao homem, a gagueira com relação ao John, e assim vai. Mas aí, como é que se forma o caso genitivo? É aí que a gente tem que prestar muita atenção, porque, levando em consideração o que está sendo escrito, eu vou entender alguma coisa no meu texto. Normalmente, a gente só coloca o S. Esse colocar o S, ele é basicamente para substantivos no singular e também para substantivos que tenham plural irregular. Substantivos de plural irregular.
assim? Vamos lá, vamos ver aos pouquinhos. A primeira situação ali, ó, a child's dream, ou seja, child, criança. Então, sonho de criança. Ah, qual é o seu sonho de criança? Qual é o sonho de toda criança? E assim vai. Então, aqui eu tô falando, a referência é o sonho para criança. Singular, só boto o apóstrofe S. Aqui, o nome Frank é um nome próprio no singular. Então, o que acontece? Frank's new job, ou seja, o emprego novo de quem? De Frank. Olha aqui, ó. Tá no singular. An actress career, a carreira de quem? Da atriz. Então, a carreira de atriz é muito difícil. E assim vai. Quando eu falei com relação a substantivos no plural de forma irregular, a gente sabe que child é criança. Children é o plural de criança. O que acontece? Esse meu plural aqui, ele é um plural irregular, ou seja, ele não segue aquela regrinha de botar só o S ou botar o ES e assim vai. Então, como é que eu tenho que fazer essa minha situação? Eu vou simplesmente colocar o apóstrofe S e continuar. Por quê? Porque o meu plural não termina em S. A gente vai ver que é diferente quando a gente fala de plurais terminados em S. Então aqui, children's game, jogos de criança. Que nem eu falei do antes, que a kids game, aqui eu usei children em vez de kid. Assim como quando eu falo de homem, eu tenho a mudança dessa vogal interna para a gente fazer o plural. Então esse aqui é singular e esse daqui é plural. É irregular novamente. Então, quando eu faço essa ideia, novamente eu tenho que colocar o apóstrofe S para fazer the men's club, ou seja, o clube de homens, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a gente fala de plurais que tenham a forma regular, eu tenho que botar só o apóstrofe. Isso acontece, por exemplo, boy, olha, students, que é um plural regular, teacher, plural regular. Então, o que acontece? Eu vou botar o meu S toda vez que eu tiver o plural regular. Por que eu tô falando isso? No texto, tem escrito lá, por exemplo, the boys room. E eu tenho the boys room. Vamos imaginar que tem uma pergunta de interpretação perguntando de quem é a sala. Por exemplo, essa sala é usada por várias pessoas ou não? Ela é usada por várias pessoas se for levar em consideração esse daqui. The boys room, eu só tenho a adição do apóstrofe, então significa que isso daqui é plural. Eu tenho sempre que prestar atenção para a palavra que está antes do apóstrofe. Por mais que eu tenha um S depois, eu tenho que prestar atenção a essa palavra, para eu poder identificar se é plural ou singular. Aqui antes do meu apóstrofe, por mais que eu tenha o S aqui, eu tenho o quê? Só boy, singular. Então aqui, enquanto é a sala do menino, aqui é a sala dos meninos. Então, isso é uma ideia que pode cair numa interpretação textual. Então, a gente já entendeu que quando a gente fala de substantivos que são singular ou que são plural irregular, eu vou botar o apóstrofe S. Quando eu estou falando de substantivos no plural regular, eu só vou botar o apóstrofe. Esse aqui eu já vou falar primeiro desse daqui, quando a gente fala com relação aos nomes próprios. A gente sabe, a gente tem na nossa própria língua vários exemplos de nomes terminados em S. Por exemplo, Lucas. Lucas não quer dizer que são vários Luca. Assim como Laís não quer dizer que são vários Lai. O que acontece é, Laís é um nome, assim como Nicolas. Não são vários Nicola. Então, o que acontece? Esses nomes aqui, eles são nomes terminados em S. Com o tempo, antigamente, a gente tinha que fazer essa estrutura aqui, ó. Porque eu tô levando em consideração que é uma pessoa só, é singular. E aí, eu teria que botar o quê? O apóstrofe S. Só que as coisas foram mudando, até mesmo para escrita, para som, que foi mudando. Então, hoje em dia, a gente tem essas duas possibilidades quando eu falo de nomes terminados em S. Então, eu posso falar Charles Address ou Charles Address. Tanto faz. Então, isso aqui pode cair. Não quer dizer que se você vê uma situação, essa aqui, você está falando que são vários Charles, né? Presta atenção.
A única diferença é que esse nome termina em S, assim como o exemplo que eu falei do Lucas. Aqui, ó, Lucas Pencil, novamente, o lápis do Lucas, é só um Lucas. Assim como aqui também é. Então, presta atenção nessa hora. E aí vocês me perguntam, mas o que aconteceu com esses nomes aqui que tem a situação do apóstrofo S somente? Quando a gente fala de nomes bíblicos, nomes clássicos, nomes relacionados à literatura grega, à filosofia, essas coisas, mas quando a gente está falando dessa pessoa, a gente não bota o apóstrofo S, a gente só bota o apóstrofo, quando é o nome terminado em S, tá? Por exemplo, quando eu falo Jesus Disciples, eu sei que eu tô falando do Jesus mesmo, não o Jesus amigo do meu namorado. Que, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, Jesus Car, é claro que, logicamente, você saberia que não é o Jesus, porque Jesus não tinha carro, né? Mas eu vou saber que não é ele, por exemplo, eu poderia colocar assim, Jesus Woods. Eu sei que não é Jesus realmente o Filho de Deus que eu tô falando, porque eu botei aqui, ó, um apóstrofo S. Se eu tô fazendo referência a Jesus mesmo, eu só boto o apóstrofo. Assim como Pitágoras é um nome terminado em S. E é um nome que eu tô falando com referência a Pitágoras mesmo, que criou todo aquele teorema, Pythagoras Theory. Assim como Keats, que é um poeta. Keats Works, ou seja, os trabalhos de Keats. Então, se eu tenho um nome que veio, eu estou fazendo referência a esse nome realmente, eu estou fazendo referência ao carinha lá do passado, clássico, bíblico e assim vai, eu só boto o apóstrofo S se o nome dele for terminado em S. Então, essa estrutura aqui é a estrutura básica que a gente usa com relação ao caso genitivo, tá? O que acontece? O que acontece? Acontece várias vezes, né? A gente tem o uso do caso genitivo, como eu já mostrei, para a questão da posse, para a questão do nosso relacionamento, para a questão do objetivo, proposta com relação a alguma coisa. E eu tenho que saber qual é a referência dele. Só que antes disso, a gente tem que lembrar lá da nossa primeira aula, quando a gente falou do verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo que eu faço I am, you are, he is, she is, it is, we are, e vou pular o you só para they are. Eu posso escrever o verbo to be dessa maneira, ou eu posso botar o verbo to be de forma contracta, ou seja, a forma mais curta. I'm, your, his, she's, it's, we're e there. A gente sabe que quando eu coloco isso aí, eu estou fazendo referência aos pronomes que são os pronomes sujeito. Mas esses pronomes sujeito, eles são pronomes que substituem alguma coisa. Eu vou cortar essa galera aqui, porque meu objetivo é falar com relação à terceira pessoa do singular. Por quê? Porque a terceira pessoa do singular, ela, quando está na forma contracta, ela fica com apóstrofe S. Então, vamos imaginar aqui que esse he eu resolvo substituir por John. Ou seja, John's blá blá blá. John é, John está. Esse she eu resolvo substituir por Sarah, como tá ali, ó. Sarah is, Sarah está, Sarah é. O it eu resolvo substituir por the dog. Como é que eu vou saber isso na prova? Como é que eu vou saber que um é o caso genitivo e o outro é o verbo to be? Gente, olha aqui. The teacher's pencil is on the table. Primeiramente, eu tenho que ter uma posse e eu tenho que ter um possuidor. Pergunta pra mim, o que é isso? Uma preposição. Essa preposição aqui, ela pode ser a posse de algum objeto? Por exemplo, você tem uma preposição, você tem sobre? Não. Então, essa parte daqui, ela não faz referência à preposição. Não faz referência, perdão,
ao caso genitivo. Ela faz referência ao verbo to be. Vamos imaginar que você não pescou essa ainda. Então, eu tenho aqui, ó, o lápis. Que lápis é esse? É o lápis da professora. Então, a gente tem um primeiro caso ali do apóstrofe S, já é o caso genitivo. Já esse aqui é o verbo to be. O que acontece é que eu coloquei pencil e não coloquei it. Então, aqui tá, the teacher's pencil is on the table. O lápis da professora está sobre a mesa. Na segunda situação ali, eu ainda fiz para poder embolar mais ainda. Por quê? Porque eu tenho 3 pessoas, Sarah, boyfriend, mother. Os meus casos genitivos ali, eles estão fazendo referência não à posse, mas ao relacionamento. E aí eu vou de trás para frente. A mãe do namorado da Sarah. Então eu tenho um duplo genitivo aí. O namorado da Sarah tem uma mãe. A mãe do namorado da Sarah está, verbo to be, doente. Caso genitivo, verbo to be. Então, eu tenho que saber. Por quê? Vai a pergunta, quem está doente? Ah, o namorado? Não, é a mãe, porque esse daqui, ó, que está levando o verbo to be. A referência do verbo to be é com relação à mãe, assim como a referência do verbo to be é com relação ao lápis. Não é com relação à professora. A professora não está sob a mesa. Só quem está é o lápis. O namorado não está doente, a Sarah não está doente. Quem está doente é a mãe do namorado da Sarah. Tem que prestar atenção. Outro detalhe importante com relação ao caso genitivo é a posição do apóstrofe S. Faz toda a diferença. Eu tenho 2 frases. John and Mary's sisters are playing in the park. E John's and Mary's sisters are playing in the park. Pergunta é, em qual das 2 situações John and Mary são irmãos? Na primeira. Quando eu uso o caso genitivo somente no último nome, significa que todo o nome anterior ao apóstrofe S, lembra que eu falei? A posse é referência sempre ao antes do apóstrofe S. Então, John and Mary's sisters are playing in the park. Significa que as irmãs do John e da Mary ao mesmo tempo. Isso em português pra gente pode soar estranho, porque a gente tem um problema sério com relação à ambiguidade. Eu falo essa frase assim, as irmãs do John e da Mary estão brincando no parque. As irmãs do John e da Mary estão brincando no parque. Ah, então John e Mary são irmãs? Não. São irmãos? Não. É a irmã da Mary e a irmã do John que estão brincando no parque. Aqui sim. Aqui eu tô falando que os 2 ao mesmo tempo possuem um objeto. Vamos imaginar a situação. Vamos imaginar que a casa é de 5 pessoas. Eu vou botar assim. John, Mary, Anthony, Carla and Patty's house is beautiful. É claro que aqui eu já estou dizendo que é uma casa só. Mas eu poderia colocar, ó, houses are beautiful. Vamos lá, eles compraram uma vila. Todos eles são os donos de todas as casas. Então, o que acontece? Por mais que seja enorme, a situação da posse é com relação a todos eles. Se eu colocasse John's, Mary's, Anthony's, Carla's and Patty's houses are beautiful, significa a casa do John é bonita, a casa da Mary é bonita, a casa do Anthony é bonita, a casa da Carla é bonita e a casa da Patty é bonita. Mas imagina se eu faço uma frase dessa enorme. Então, o que eu faço? Eu condenso tudo num apóstrofe somente ou em vários apóstrofes. Então, situação é John and Mary's, o possuidor é tudo isso aqui. John's and Mary significa que é a irmã da Mary e a irmã do John
estão brincando no parque. Beleza essa situação do caso genitivo? Então a gente vai dar uma paradinha agora, beber uma água, fazer um pipi e a gente já volta.